no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 2 de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E conosco hoje na bancada o senhor Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, para conversarmos sobre o evento que reúne empresas da RM Vale e especialistas no mercado internacional para debater perspectivas de novos negócios. Bom dia, Humberto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia, ouvintes. Obrigado. E vamos aos destaques desta edição. Não há vagas. Indústria do Vale sofre redução após reforma trabalhista. Previdência, a última batalha dos estados. Esperança, acordo do Mercosul com a União Europeia pode elevar PIB em 500 bilhões de reais. Estratégia, o que as pequenas e médias empresas do Vale podem fazer para entrar nos negócios internacionais. Política de drogas, a polêmica da intervenção involuntária de usuários. Jogos regionais, dia de festa em Ilhabela e São Sebastião. Duelo de rivais, Brasil e Argentina se enfrentam hoje na Copa América. E hoje é dia de eclipse. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. É rapidinho. E a reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, receberá governadores hoje para discutir a reforma da Previdência. O encontro está previsto para as 10h30 e deverá ter também a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Maia quer fechar o acordo com os governadores sobre a inclusão dos estados na reforma. A ideia dele é definir este ponto antes da votação do parecer na comissão especial, que pode ocorrer ainda nesta semana. Além de pedir a inclusão dos estados na reforma, governadores querem a aprovação de propostas que garantam recursos para reduzir a crise fiscal nos estados. Nesta tarde, o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, deve apresentar uma complementação do relatório com ajustes negociados com líderes. Moreira já informou que só deve abrir a sessão desta terça após reunião de Maia com os governadores. Na noite de ontem, foi a vez de Alcolumbre receber, na residência oficial, os governadores que foram a Brasília para debater a reforma. Segundo a assessoria do presidente do Senado, a negociação com os governadores para que estados e municípios sejam reinseridos na PEC da reforma da Previdência está avançando. E o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, divulgou a estimativa de ganhos com um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo o secretário, o acordo pode gerar 500 bilhões de reais em 10 anos para o PIB brasileiro, além de gerar investimentos adicionais de 453 bilhões de reais no Brasil nos primeiros 10 anos de vigência e ampliar a corrente de comércio, que é a soma de exportações e importações, em 1 trilhão de reais no mesmo período. Ferraz
afirmou que o ganho para o Mercosul está relacionado à velocidade de redução das tarifas. Pelo acordo, a União Europeia terá zerado as tarifas de importação de 92% dos produtos vindos do Mercosul até 10 anos depois da nova regra entrar em vigor. E o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul pode trazer benefícios para a agricultura brasileira. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o texto ficou, abre aspas, o texto ficou interessante. Acho que conseguimos vencer a barreira que tínhamos e o texto ficou muito confortável para aquilo que o Brasil e a agricultura brasileira queiram, afirmou a ministra Tereza Cristina. A ministra também negou que as recentes autorizações para o uso de agrotóxicos, até então proibidos no Brasil, possam resultar em uma barreira comercial contra o país. A reforma trabalhista e os empregos na região metropolitana do Vale. Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Corta vagas na indústria e construção civil. Aprovada para gerar empregos no país, a reforma trabalhista mostrou-se Um pequeno problema técnico e voltamos com o abre aspas. E o país registra superávit de 27,13 bilhões de dólares no primeiro semestre. O valor é 9,6% menor do que o mesmo período do ano passado. A queda de preços de várias commodities exportadas e o leve crescimento das importações fizeram o saldo da balança comercial diminuir no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, foi o terceiro melhor da história para o primeiro semestre. Em junho, o Brasil exportou 5,02 bilhões de dólares a mais do que comprou no exterior. Pois é, e parece mesmo que está com os empresários a decisão de que não se pode deixar a peteca cair. E os empresários de todo o país têm discutido muito como enfrentar a crise política e, por tabela, a crise econômica. Enfim, como retomar o crescimento. Aqui na nossa região não é diferente. É possível deixar as pequenas e médias empresas da região metropolitana do Vale do Paraíba mais próximas do mercado internacional? Que benefícios fiscais e mecanismos de financiamento existem para isso? A inserção no comércio mundial está restrita às grandes empresas? Exatamente para responder essas e outras questões estratégicas, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos realiza no próximo dia 4 de julho o primeiro encontro de exportadores e importadores do Vale do Paraíba competitivo, no auditório do Hyde Park, no Jardim Aquários. E para falar mais sobre esse encontro, como eu já apresentei na abertura do nosso jornal, temos a honra hoje aqui de receber o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o senhor Humberto Dutra. Humberto, um momento muito especial, tanto para o Brasil e, claro, o Vale do Paraíba, com todo esse potencial, esse manancial que ele tem, não poderia ficar fora da discussão dentro desse período aí. Como vai ser esse evento? Qual a perspectiva para esse debate dentro dessa reunião tão importante para o Brasil? Mais uma vez, bom dia. O evento que vai acontecer nessa quinta-feira, agora, dia 4, está muito bem organizado. É um evento para desenvolver uma nova consciência para o pequeno e médio empresário, que com certeza vai contribuir muito para a economia da cidade, porque o que nós entendemos é que as grandes corporações já vivem
esse processo de comércio exterior, né, de exportar, importar, isso está no seu dia a dia. Mas o pequeno e médio empresário ele precisa se preparar. Por quê? Porque hoje, com o mundo globalizado, né, se faz necessário e é muito importante, entendeu, que as nossas empresas, em especial a pequena e média, se prepare, né, desenvolva uma nova consciência e esteja apta para, quando surgir a oportunidade, ela poder exercer exatamente essa parcela que existe, né, no mundo dos negócios, que é exportar, né, principalmente exportar. Porque né? há espaço para as pequenas e médias nesses negócios internacionais, não é? Claro, há, porque hoje, com toda essa facilidade de você se equipar, né, ter máquinas de alta precisão e assim por diante, né? Até porque hoje as grandes corporações, né, se você pegar uma Johnson, se pegar uma GM, né, se você desenvolver algum trabalho, né, importante aqui para a GM, para uma Embraer, para uma Johnson, etc., você pode exportar para outros países, onde a GM tem as suas plantas, onde a Embraer, né, agora com a Boeing, possa ter, né, a necessidade para importar nossos produtos. Né? O evento, na verdade, quer dizer, vai trazer, vamos dizer, entre aspas, dicas para esses, né? Exato, Quer dizer, né? informação precisa para esses pequenos e médios empresários conseguirem entrar nesse negócio, né? Quer dizer, apesar de você mesmo disse, né? Existe todo um material de informação que você pode consultar, mas pelo que eu entendi, vocês estão reunindo aqui pessoas chaves nesse negócio, né? Perfeito. Nós vamos desenvolver toda a cadeia essa aduaneira, né? Exatamente para conscientizar, eu vou bater muito nessa questão, conscientizar o pequeno e médio empresário, da importância dele se servir de todos esses conhecimentos para que ele possa desenvolver negócios internacionais com facilidade. Né? Porque nós entendemos que quando você conhece toda a cadeia aduaneira, você com certeza gera algumas economias. Né? Existem algumas dicas que vão ser, né, expostas neste evento para que o pequeno e médio empresário se conscientize que ele tem sim capacidade de desenvolver o comércio exterior. O próprio conhecimento dos benefícios fiscais, não é? Fiscais, exatamente que isso. Ele pode... Qual que é o caminho, né? Quais são os atalhos legítimos, né? Quando eu falo de atalhos, eu estou me referindo a atalhos legais, né? O que é quais são as vantagens tributárias, quais são as vantagens fiscais, como adquirir isso aí de forma legal, de forma correta, né? Nós vamos ter ex-auditores aqui da Receita Federal que têm uma experiência nesse campo, explicando essa necessidade. Vamos ter palestrante, né, dando dicas, né, de como fazer uma negociação internacional e assim por diante. Né? Isso tudo vai facilitar o dia a dia do pequeno e médio empresário ou do empresário como um todo, no sentido de se encorajar, no sentido de exportar mais, porque assim sendo vai gerar divisas positivas e além dos empregos. Né? Eu estou vendo aqui que dentro da lista aí de participantes, né, o importante é o Israel Geraldo, que é professor da PUC de Campinas, especializado nessa engenharia, né, do comércio exterior, e também aqui o Carlos Haroldo Novak, superintendente da Infraero, né, no Aeroporto Internacional de São José dos Campos. Quer dizer, tem aí então dois especialistas importantes para discutir com esses empresários. Né? Porque todo esse processo, entendeu? Ele é muito complexo, né? Vai desde a logística, do desembaraço fiscal, quais são as vantagens tributárias, quais não são, qual que é o imposto, onde você pode economizar, onde você não pode economizar, entendeu? Como abordar o mercado internacional, como fazer uma negociação,
todo, né, é um conjunto, né, é um conjunto de informações que nós vamos trazer, né, através da consultoria Rebouças, que é uma consultoria já experimentada, né, com ex-executivos de grandes corporações. É uma parceira de vocês, né? É uma parceria com a Associação Comercial, no sentido de alimentar a importância institucional que tem a Associação Comercial para a cidade de São José dos Campos, que é exatamente fomentar, que é exatamente desenvolver, entendeu, essas oportunidades, né? Abrir alas para que essas oportunidades apareçam, essas oportunidades sejam realmente vividas na prática. A gente até teve as últimas notícias desse acordo, né, do Mercosul com a União Europeia, e a gente tem acompanhado aí o desenrolar aí das discussões dos benefícios que esse acordo pode trazer, né? Os empresários certamente ficaram satisfeitos com esse acordo, que já vinha sendo batalhado, costurado há 20 anos, passou por todos os governos aí, né? E que agora finalmente é assinado, né? Como que tá bem aí, vocês estão se preparando para esse mercado que se anuncia, né? Exato, né? Se você não amplia os seus conhecimentos, né, você não desenvolve uma nova consciência. Se você não tem uma nova consciência de mundo, de como o comércio internacional, por exemplo, se comporta, você perde a oportunidade de exportar ou de importar alguma coisa que venha contribuir para o desenvolvimento do nosso país, né? Claro que exportar, no nosso caso, é sempre mais importante porque nós precisamos de saldo na balança, né? Isso é muito importante. E está surgindo aí uma grande oportunidade. Eu espero que o Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, esteja preparada, né, para que possa aproveitar essa oportunidade, né? E só para complementar, mas nós não paramos por aí. Nós temos também um novo evento que vai acontecer dia 2 de agosto, onde nós vamos trabalhar a cultura do compliance em São José dos Campos. Nós vamos ter um palestrante magno, que é o ministro Barroso, que entende muito disso, entende muito, é um profundo conhecedor, e isso é a função da associação comercial. Não é só incentivar o comércio internacional, né? Mas é também incentivar as empresas a se prepararem em todos os sentidos. As boas práticas. As boas práticas, né? Que isso é importante, porque o mundo desenvolvido olha muito para essa questão das boas práticas, né? E as boas práticas a gente sabe que elas acontecem a partir do compliance hoje, né? Então, nós estamos também em paralelo trabalhando essa questão, né? Vamos preparar o empresário no sentido de como desenvolver uma política de comércio internacional, mas preparando também o empresário de uma outra forma, ou seja, começando pelo começo, como diz assim. O começo são as boas práticas. Tem duas questões, né? Essa questão mais prática, né, da importação e exportação, mas tem também essa coisa de, vamos dizer, quase de consciência do empresário em relação às boas práticas e às regras aí do jogo comercial, né? Perfeito, né? Isso faz parte, nós entendemos que é por esse caminho que as coisas podem muito bem acontecer. Eu só queria, para a gente finalizar esse nosso papo, ler aqui um trechinho do material compilado aí pela sua assessoria, né, que a RM Vale tem se destacado na balança comercial brasileira, né, que é responsável por 5% do PIB de São Paulo, né, e a nossa região também tem 12 municípios entre os campeões em exportação, né, São José, Ilhabela, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e São Sebastião. Em 2018, a RM Vale exportou 11,7 bilhões de dólares e marcou o recorde dos últimos 22 anos, isso informações oficiais do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, né? Isso é muito importante para a região, né? Primeiro porque solidifica
a cultura da exportação, né? E quando nós solidificamos uma cultura, entendeu? Nós, com certeza, passamos a ser olhado e visto pelo mundo, o mundo todo, né? Isso, com certeza, surgirão outros negócios, entendeu? Exatamente porque nós estamos alimentando essa cultura de sermos realmente uma região exportadora, né? E tudo isso, você estava me apontando aqui para a manchete do jornal O Vale, né? Quer dizer, toda essa nova perspectiva de mercado para as indústrias beneficia a geração de empregos, que é uma questão hoje muito problemática no país, né? A gente vive aí um problema sério do desemprego, não é? Eu estou apontando aqui proposital, porque eu discordo um pouco da manchete quando ela diz que a reforma diminuiu. Não com certeza. Se não tivesse acontecido a reforma, esse gap seria muito maior. Esse gap seria muito maior. Por quê? Porque nós estamos envelhecidos. Nós precisamos da reforma da Previdência urgente, de uma reforma tributária, de uma reforma política, de uma reforma trabalhista mais aprofundada ainda, entendeu? Com certeza é isso que o Brasil precisa. Porque os países que não agiram desta forma, que não se modernizaram, que não fizeram as suas reformas, a gente sabe aonde chegaram. O caso da Grécia, Portugal, né, e assim por diante, né? A gente vê os países que se anteciparam, por exemplo, o nosso vizinho Chile aqui, é completamente diferente. Agora, não tem porquê nós acharmos que essa diminuição é por causa da reforma trabalhista. Não, muito pelo contrário. A reforma trabalhista, entendeu, veio para diminuir esse gap, porque o que está acontecendo é uma recessão brutal, que nós sabemos por que aconteceu, por descasos, desmandos, entendeu? Irresponsabilidades políticas, né? Haja visto o tamanho do processo da Lava Jato. Isso não tem fim. Então é o seguinte, nós somos hoje um país, se nós não fizermos a reforma e sinalizarmos para o mundo dos investidores que estamos mudando, isso vai com certeza aprofundar essa recessão, vai aprofundar com certeza, entendeu, o nosso problema. O nosso grande problema, desculpa, mas que é exatamente a falta de reforma. Não dá para nós ficarmos brigando para aposentarmos 2, 3 anos mais cedo, né, e deixarmos um país à deriva. Isso é inaceitável. Isso é inacreditável. Nós não podemos aposentar tão cedo, porque o país está envelhecendo, entre aspas, né? Então é o seguinte, quem vai bancar o envelhecimento do país se nós formos aposentar com 50 anos, com 55 anos? Quem vai bancar isso? Humberto, as discussões estão acontecendo em todos os campos, e isso de que você falou com muita propriedade é um problema sério para todo o Brasil, que envolve a todos. Agora, particularizando o que nós havíamos dito aqui, a ACI aqui de São José dos Campos tem essa expressão, e cada vez mais expressão relevante dentro do meio do pequeno, do médio empresário, traz essa belíssima discussão com todo esse embasamento num evento extremamente importante para a nossa região, como eu disse no começo, relevando o peso que ela tem em termos de Brasil. Eu quero agradecer muito, Humberto, a sua presença aqui, espero que apareça mais vezes para conversar com a gente e, mais uma vez, ressaltar a importância da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos e de todas essas do Vale também, que tem como princípio trazer o crescimento para a nossa região. Eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigado. A Associação Comercial agradece também, porque, assim sendo, nós fazemos cumprir o papel da Associação Comercial, que é um papel institucional, é um papel que olha para a cidade, é um papel que olha para o desenvolvimento, para o crescimento, para a vocação da nossa cidade, né? Nós agradecemos muito esta oportunidade, né? E, obviamente, o que a ACI puder fazer para alavancar o nosso desenvolvimento, ela vai fazer, porque ela tem esta missão, ela tem este propósito. Esta é a principal causa da Associação Comercial de São José dos Campos. É alavancar o desenvolvimento da nossa região, que tem essa vocação, né, no seu DNA.
Muito obrigado, meu amigo. Nós é que agradecemos. E eu lembro a você também que amanhã será o lançamento do Desenvolve Vale com a palestra Perspectivas da Economia Brasileira, do ex-ministro Maílson da Nóbrega e a presença também do engenheiro Osiris Silva. O lançamento ocorre no auditório do Hyde Park, aqui no Jardim Aquários. E eu quero agradecer, claro, você que nos acompanha ao vivo nessa transmissão aqui. Um grande abraço e um bom dia, claro, também ao Henrique Fernandes, ao professor Fábio Aparecido da ETEC, essa querida ETEC, já estive aí conversando com os alunos de Jacareí, aí mandou aqui sucesso a nós, muito sucesso a todos vocês também, e a Eugênia Minecuti, e a todos vocês que nos acompanham ao vivo. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias e o tempo com ele, Caio Souza. Fique com a gente, é rapidinho. Pois aí, dos altos da Cassiano Ricardo, hoje o tempo começou com visibilidade zero. Nós estávamos por instrumentos aqui em cima até agora, dada a neblina que estava, essa fog joseense que estava. Mas vamos saber, está todo mundo torcendo aí por um pouquinho de chuva, mas eu acho que o Caio Souza vai falar que vem frio por aí. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira ainda será bem quente e abafada aqui na nossa região, apesar de já começarmos a sentir, a notar, na verdade, a aproximação de uma frente fria que está chegando. O dia ainda será de céu parcialmente nublado a claro, mas nós notaremos um ligeiro aumento da nebulosidade, principalmente a partir da tarde. As temperaturas máximas seguirão altas. No Vale do Paraíba, as temperaturas poderão chegar até os 29 graus. Já na capital paulista ficaremos com 28, 31 no litoral norte e 21 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para hoje. Já a partir de amanhã, aí sim, com a frente fria mais próxima da gente, notaremos principalmente uma mudança no regime de ventos, que deve se intensificar, principalmente no litoral. A nebulosidade vai aumentando gradativamente, mas as temperaturas ainda seguirão altas. No final da tarde e noite, já podemos ter chuva, isso amanhã, e já na quinta-feira as temperaturas estarão em declínio, teremos um céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, meu amigo Caio Souza, faz tempo que você está prometendo esse inverno aí, hein? Vamos ver se agora ele chega com um pouquinho de chuva também. E claro, lembrando a todo mundo a sua recomendação de sempre, bebam muita água, porque o tempo está seco, tá bom? O AME, Ambulatório Médico de Especialidades de Taubaté, só deve entrar em funcionamento em janeiro de 2020. 5 anos e 5 meses após a data prevista inicialmente pelo governo Ortiz Júnior e 4 anos e 5 meses depois do início da obra da unidade. A data para a inauguração do AME foi anunciada no fim de semana, durante a entrevista do governador João Dória ao município. Executada pela Prefeitura com verba do governo estadual, a obra de construção do prédio, que irá receber a unidade, deve ser finalizada esse mês. Depois disso, ainda caberá à gestão Dória a contratação da organização social que ficará responsável por administrar o AME, além de compra de equipamentos, materiais e mobiliário. Promessa de campanha de Ortiz. Em 2012, a construção do AME foi anunciada no fim de 2013 pelo Tucano, com previsão de conclusão para agosto de 2014. A obra, no entanto, começou apenas em agosto de 2015, com previsão de conclusão em 12 meses. Impressionante, Como a coisa não anda, dentro do planejamento, Aliás, essa é uma palavra que complica
em muito a nossa administração. Essa palavra planejamento eu acho que assusta. Ou então não sabe o que significa, né? Planejamento é para planejar e cumprir, obviamente, né? Esperamos. E a equipe médica do Hospital Regional de São José dos Campos realizou pela primeira vez uma cirurgia cardíaca com uma técnica minimamente invasiva, informou o governo do estado. Com uma incisão menor, a equipe de cirurgia cardiovascular trocou a válvula aórtica por uma prótese biológica. De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o procedimento reduz o trauma e aumenta a segurança. A cirurgia foi feita no dia 17 de junho e divulgada ontem. A cirurgia, segundo o governo do estado, foi tida como um sucesso com boa evolução do paciente. O procedimento, conhecido como minitoracotomia, difícil esse nome, hein? Não ri não, porque eu queria ver todo mundo falar esse nome rápido aqui. Exatamente. É uma técnica que contribui para a recuperação mais rápida, devido ao corte cirúrgico menor do que no método tradicional, garantindo maior segurança operatória e recuperação mais rápida. A cirurgia foi feita pelo médico Leonardo Albuquerque, acompanhado pelo também cirurgião Leandro Machado. De parabéns, é sempre bom a gente dar uma notícia dessa daqui. No dia 6 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei que alterou o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Foram privilegiados no projeto, pelo menos no papel, o combate ao tráfico e o reforço das comunidades terapêuticas. Um dos pontos mais polêmicos da lei, entretanto, diz respeito à internação involuntária de usuários de drogas. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina são a favor do projeto. Mas há outros profissionais que defendem políticas de redução de danos. Para falar sobre o assunto, nós temos o prazer de receber hoje aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais, o psiquiatra Luiz Fernando Jorjão. Doutor Luiz Fernando, seja muito bem-vindo, muito obrigado por essa participação aqui, por despender um tempo para conversar conosco aqui. Doutor Luiz Fernando, abstinência ou redução de danos? Então, até hoje, né, a política nacional de drogas visava a redução de danos, só se falava em redução de danos. Porém, a redução de danos, se a gente for avaliar de uma maneira mais ampla, entra também a abstinência, porque querendo ou não, a pessoa que está abstinente, ela está reduzindo o dano do uso da droga. Mas o foco era a redução de danos, então todos os serviços públicos trabalhavam com esse foco. Então, com essa alteração do projeto de lei, incluiu também a abstinência. Inicialmente tinha uma grande discussão porque eles tinham se entendido que tinha se excluído a redução de danos nesse novo projeto de lei, mas não, mantém a redução de danos, mais a abstinência. Mas o foco maior vai ser a abstinência. O que na verdade assim, a gente vê na prática e que a gente tem que pensar é que um não exclui o outro. A gente não pode direcionar o tratamento apenas em um sentido. Então, assim, se vai ser só na base da redução de danos ou vai ser só na abstinência. Eu acho que a gente tem que ver caso a caso. Acho que tem casos de dependentes químicos que eles vão se beneficiar muito mais de uma abstinência e outros que não. A gente vai ter que trabalhar numa redução de danos porque ele está num momento em que ele não consegue ficar sem o uso. E quem determina isso, né? Quer dizer, é o psiquiatra, é o profissional de saúde, é o médico que tem que avaliar a condição desse usuário de droga? É uma equipe mesmo, né? Uma equipe, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem os CAPs especializados no tratamento de álcool e drogas, por exemplo, no serviço público. E o CAPS ele tem toda uma equipe de profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, profissionais assistentes sociais. Eles fazem uma avaliação desse dependente, né, que quando chega a esse serviço, para avaliar qual é o melhor tratamento para ele naquele momento. Até então, todo o tratamento era focado na redução de danos mesmo. Mas a gente sabe que tem casos de pacientes que estão muito graves, por exemplo, que estão se colocando em um risco muito grande ou risco de outras pessoas, que eles precisam, às vezes, da questão da internação e até se manter abstinente, que é a única saída para ele naquele momento. Né? Porque a impressão que a gente tem quando a gente lê assim, essas notícias é que vão pegar o drogado e vão levar a força para a internação, né?
Quer dizer, tem todo um critério técnico, médico, né, envolvendo a internação. Quer dizer, para que isso aconteça, a família tem que aprovar? Como é que funciona isso? Vai funcionar isso aí? Então, a internação involuntária, ela sempre esteve presente, né, na lei brasileira, então a gente já faz isso muitas vezes. O que mudou? Até então, para ter internação involuntária, a família precisava fazer o pedido, e aí através do juiz, o juiz tinha uma avaliação médica que ia corroborar ou não a questão da internação. Atualmente, o que mudou? Não só a família pode pedir essa internação, mas qualquer agente de saúde ou um agente social, por exemplo, que avalia aquele paciente, pode entrar com um pedido. Mesmo assim, o médico tem que avaliar e autorizar ou não essa internação. Qual que é a grande preocupação? É justamente essa, que assim, apesar de ter uma avaliação médica, mas com o incremento de verbas para as comunidades terapêuticas, então o número de leitos vai aumentar muito. E a grande preocupação é assim, se muitas internações não vão ser feitas de uma maneira inadequada, mesmo de pegar o usuário sem a vontade dele e levar para uma comunidade sem qualquer amparo, ou assim, o que eu falo que é sempre mais importante, sem ouvir o dependente químico, porque o dependente químico ele é um doente, né? Ele é um doente como qualquer outro. Então, muitas vezes a gente oferece um tratamento, para essa pessoa, a abstinência é melhor para ele. Mas só que a gente não ouve a pessoa, então a gente não sabe quais são as dificuldades que ele está passando, por que ele está nesse meio, por que ele não consegue sair, para determinar um trajeto que é junto com o paciente, né? Eu pergunto, doutor, é o seguinte, eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, eu fui buscar que o SUS hoje viu reduzido o número de leitos psiquiátricos, né, nos últimos anos, que eram de mais de 40 mil leitos, quase 41 mil leitos, e que esse número caiu pela metade quase, né? Eu pergunto para o senhor, o SUS tem capacidade para acolher esse número de atendimentos da internação involuntária, que agora deve aumentar, né? Porque se criou aí uma possibilidade de realmente atender mais rapidamente esses casos. Esperamos que sim, né? Mas é por isso até que teve esse aumento das verbas para as comunidades terapêuticas. O que é uma comunidade terapêutica? Então, hoje, a comunidade terapêutica assim, são espaços onde, para clínicas, né, de reabilitação, porém, muitas delas, a grande maioria, são focadas na religião. Então, são de cunho religioso. São ONGs? Não são ONGs, elas geralmente são mantidas pela igreja. Por igrejas. Muitas delas, não todas, não vou generalizar, porque tem vários tipos, mas a maioria são. Então, o dependente químico ele fica lá e geralmente a ajuda é mútua, né, de um com o outro, muitas vezes não tem um profissional. Então, essa que é a grande crítica, assim, as comunidades terapêuticas elas não têm uma fiscalização adequada, então tem muitas que têm maus tratos, a gente vê que um paciente cuida do outro, cuida da medicação do outro. Muitas vezes não tem avaliação médica, né? Uma crítica que se faz para essas instituições terapêuticas é de uma certa, vamos dizer, lavagem cerebral do ponto de vista religioso. Isso. Né? Que eles falam que é para pegar mais fiéis, né? Exatamente. Muitas vezes é isso mesmo. Então essa que é a grande crítica. Então assim, a gente pode aumentar o número de leitos em comunidades terapêuticas, porém tem que ter uma fiscalização e temos que ter comunidades terapêuticas adequadas, onde tem um atendimento psicológico, atendimento médico, porque o dependente químico, grande parte das vezes, eles precisam de um apoio medicamentoso. Né? Eles têm outros problemas psiquiátricos associados, ou a própria abstinência da droga ou do álcool pode trazer implicações clínicas que ele precisa de um acompanhamento médico. Né? Então, agora, existe muita diferença, né, em relação ao usuário de droga que está num estado, por exemplo, de rua, né? Uma situação de rua, talvez seja o extremo, né? Isso. A gente vê lá em São Paulo, a gente tem os exemplos ali no centro, Cracolândia, a Cracolândia, que é uma situação extrema, né? E a gente tem o usuário, vamos dizer, mais doméstico. Né? Isso, eventual, né? Eventual. Recreacional, né? Hoje, como é que, em que situação a internação involuntária pode se dar de acordo com essas características aí do usuário? Então, a internação involuntária tem um critério, né? Falando da parte médica, psiquiátrica,
Então, assim, geralmente a gente avalia que o paciente tem uma indicação de uma internação involuntária quando ele está se colocando em risco, né, a saúde, a vida dele, né, risco iminente de vida dele, de outro, ou com quadro de agressividade, ou ele está psicótico e não tem mais capacidade de decidir pelos atos dele ali naquele momento, né? Então a gente diz, olha, está com um risco iminente ali para ele ou para terceiros, então o ideal é resgatar esse indivíduo e levar para uma internação. E nessa política, qual que é o papel da família? Né? Porque quando se fala assim, internação voluntária, parece que está querendo jogar o problema para o Estado, né? Então essa é outra problemática, porque no dia a dia, quando a gente trabalha com dependentes químicos, isso é muito comum, assim, a família buscando uma ajuda e uma internação, e muitas vezes a família ela nem pensa no tratamento, ela pensa em se livrar daquilo. Né? Então, assim, a família, no tratamento, a gente observa um papel super importante, desde que ela esteja próxima e acompanhando juntamente com o doente, né, no caso. Agora, muitas não, elas querem se livrar porque dependente químico, vai dar trabalho, muitas vezes quando ele está num grau muito avançado, vende coisas em casa, por exemplo, nesses dependentes mais graves, assim, né? Então a família às vezes quer se livrar. Então, a grande queixa também de aumentar os leitos é se não vai virar um depósito de pessoas que são abandonadas pela família, né? Uhum. O senhor tem pacientes com usuários de droga, né? Sim, eu atendo num CAPS de álcool e drogas em Jacareí. E esse universo dos consumidores de droga tem aumentado durante a sua experiência pessoal no contato com essas pessoas? Tem aumentado o número de usuários? O jeito que as pessoas se drogam? Quais as novas drogas? Como que é isso? Assim, a impressão, a gente que está no serviço público, a impressão que tem aumentado. Porém, tem um outro lado que é assim, lá, eu vou falar de Jacareí, porque é onde eu atendo ali, o CAPS de Jacareí ele funciona de portas abertas, então ninguém precisa ser encaminhado, você pode chegar e procurar ajuda. Então, a partir do momento que você tem as portas abertas para receber qualquer um, para um acolhimento, acaba aumentando a procura também daquelas pessoas que às vezes nem sabiam que tinham um local, então você divulga, aumenta a procura. Então, esse aumento do uso, a gente observa, porém também tem um aumento dessa oferta de ajuda que as pessoas buscam mais. Tem uma pesquisa recente que saiu agora, que se falou até que estava com uma epidemia de crack no Brasil, mas essa pesquisa mostrou que não, que tem se mantido, é alta, mas tem se mantido, não teve essa epidemia. Apesar do ministro não gostar muito, né? Não gostar, então, assim, né, a gente sabe que o uso, ele aumenta realmente, não sei se em picos como uma epidemia, mas aumenta. E a gente vê o problema maior que hoje se observou até nessa pesquisa, é que o início do uso, a experimentação, antigamente, era uns 15, 16 anos, e hoje em dia em torno de 13 anos. Então ela está mais cedo, a experimentação das drogas, né? E esse é um grande problema, porque daí pega uma idade, você experimenta antes os problemas, você tem mais tempo aí para gerar problemas psiquiátricos ou trazer outros tipos de problemas associados. Né? Nessa unidade que o senhor trabalha, o acolhimento significa o quê? Se uma pessoa chega num posto desse, procurando ajuda, que tipo de acolhimento vocês podem dar para essa pessoa? Então, só explicar um pouquinho do funcionamento, né? O CAPS é um serviço que ele veio meio que para substituição dos hospitais psiquiátricos. Então, a pessoa, em vez de ser internada, ela vai nesse CAPS. O CAPS é um serviço onde ele tem, esse que eu trabalho pelo menos, ele funciona 24 horas, com uma equipe completa de médico, psiquiatra, clínicos, psicólogos. Então, assim, de portas abertas. Qualquer um pode chegar, ele vai ser atendido por um profissional. E o CAPS, até então, a gente trabalhava na questão sobre o foco da redução de danos. Qual que é o grande papel do CAPS? A gente vai ouvir o que o paciente traz e qual tipo de ajuda ele precisa. E não, diferente de uma internação, a gente não vai impor um tratamento para ele. A gente vai ouvir porque eu acho que você ouvindo o que o doente está precisando naquele momento e o que ele espera, a gente fala que a gente coloca ele como protagonista do tratamento dele e não nada imposto. Porque quando é imposto, é muito mais difícil, porque a gente não sabe se ele está preparado para aceitar aquilo que a gente impõe ou se ele tem condições psíquicas ou emocionais para aceitar aquilo. Às vezes o que a gente quer é um desejo nosso e não o dele. Então a gente escuta o que ele tem para trazer e tenta direcionar o tratamento. Aí tem grupos terapêuticos, tem grupos de terapia ocupacional. Quais os profissionais envolvidos nesse trabalho? Então temos assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatra, médico clínico geral, uma equipe de enfermagem, artesãos. Então a gente faz passeios, tem oficinas de arte, de música. E nesse CAPS específico é um que chama CAPS 3.
qual que é a diferença? A gente tem lá 14 leitos, onde o paciente que, por exemplo, chega num quadro de precisa de desintoxicar, ou chega num quadro que não está tão estável, ele pode ficar ali durante 14 dias. E o espírito, pelo que eu entendo, tem muito a ver com a redução de danos, né? Muito a ver com redução de danos. O CAPS até então, o foco era a redução de danos, né? Com a política anterior. Agora acrescentou a abstinência. Isso tira um pouco o poder do CAPS. Por quê? Porque a gente não trabalha só com a questão da abstinência, a gente enxerga o paciente como um todo. Talvez agora ele não tenha condições de permanecer 100% abstinente da droga, mas a gente vai fazer um trabalho com ele para que talvez o foco dele daqui a um tempo seja ficar. Mas nesse momento eu não posso impor para ele, às vezes não é o que ele consegue fazer. Essa internação é 90 dias, não é isso? Essa da involuntária no prazo de 90 dias. Né? 90 dias é um tempo bom? É difícil falar porque assim, eu trabalho com dependente químico, então muitas vezes você pega internações essas comunidades terapêuticas, às vezes ficam 6, 9 meses, 1 ano até internado. Daí vira santo. Vira santo, mas qual que é a grande questão? Assim, o paciente ele vai sair dessa internação, ele volta para onde? Para a mesma família, para a mesma condição de vida que ele tinha, muitas vezes desempregado, num ambiente social muito comprometido. Então assim, o que a gente faz na internação, você tira ele do meio, mas depois na hora que você devolve para o meio... Esse day after, né? Quer dizer, que tipo de assistência será dada para essa pessoa? Então, se você fica, por exemplo, numa comunidade terapêutica que não tem nenhum trabalho psicológico para você, ou um trabalho até externo com a sua família, na hora que você sair, você vai encontrar tudo do mesmo jeito e a chance é pequena de você continuar bem. Então, assim, os 90 dias, eu acho que importantes são o primeiro mês, vamos dizer, porque é desintoxicação, é o período de síndrome de abstinência, que precisa de um cuidado específico, que você pode entrar com a medicação e ela fazer um efeito. A medicação é junto com essas terapias ocupacionais, nem todos né? precisam, né? Mas é que geralmente o dependente químico, ele, às vezes, tem uma comorbidade psiquiátrica, uma depressão, uma ansiedade, uma insônia. E alguns que precisam, até pelo esse período de abstinência, né? Um remédio para baixar essa ansiedade da abstinência dele. Diminui um pouco a fissura, né? Então a gente acaba usando a medicação. Agora, esse tipo de atendimento, ele tem em todas as cidades? Por exemplo, no Vale do Paraíba, a gente tem, aqui em São José, a gente tem um posto desse? Tem. Então foi uma política, né, do governo federal, em que para a criação dos CAPs nas cidades, dependendo do tamanho da cidade, é um tipo de CAPs que vai ter. Então, no Vale do Paraíba, todas as cidades têm, São José, Jacareí, Taubaté, e outra grande crítica é o seguinte: você aumenta a quantidade de leitos em comunidades terapêuticas, mas porém os CAPs, por exemplo, que mereciam um investimento, que tem um trabalho de portas abertas junto com a população, você pega uma cidade igual, por exemplo, Jacareí, né, 250 mil habitantes, tem um CAPS AD. São José, acho que CAPS álcool e drogas também tem apenas um. Então como que você vai atender uma população, né, que é muito grande, que tem muitos problemas com dependência química, mas com uma equipe só, né, e aí, então, assim, adianta internar se na hora que ele sair você não tem uma equipe para poder acompanhar isso. Então essa que é a grande crítica, né? Assim, não sou contra a internação, sou a favor desde que necessário. E também sou a favor, assim, tem casos que vai ter que usar redução de danos, casos que vai ter que ser abstinência. Mas é uma avaliação individual. Acho que a gente não pode determinar o que é melhor para aquela pessoa. Eu acho que aquela avaliação daquele paciente vai ser diferente daquele outro, que vai ser diferente daquele outro. Não, a gente tem que olhar, o que a gente fala é assim, a gente não pode olhar a droga, a gente tem que olhar a pessoa, a gente está tratando a pessoa. Naquele momento, o que ela precisa, o que a gente pode oferecer. E para cada um é de um jeito, né? Cada um está num momento, está num grau de doença diferente. O que a gente espera é que a internação involuntária não seja uma coisa agressiva, né? Isso, para o paciente, né? Não é uma coisa assim, ó, interna na maca, né? O que às vezes acontece, né? Então eu acho que vem se somar. Os profissionais têm que ficar atentos, né, nessa área para ver o que acontece a partir da legislação, né? Para entrar em cena, para ver realmente na prática o que isso pode afetar porque existe uma questão complicada, né, que é o direito individual, né? Que é o voluntário, né? Assim, eu então, quero parar, eu não quero parar. Né? Aí você então, pega o paciente e fala assim, agora eu não quero parar, eu estou bem, a quantidade de droga que eu tô... Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo, sei lá, 3 vezes ao dia.
Isso é comum, a gente está falando dos casos da Cracolândia, mas e no dia a dia, quantos não tem por aí que usam e que não estão lá na Cracolândia? Então não tem nenhuma política para isso. Então, por exemplo, a pessoa fuma 3 vezes por dia maconha, a família vem me procurar, falou, meu filho está fumando maconha, quero internar. Isso é o mais comum. Mas ele fuma maconha 3 vezes ao dia, vai internar, né, assim, ele não está tendo nenhum prejuízo, ele não quer parar. Você vai pegar esse adolescente, vamos dizer, e vai jogar numa comunidade terapêutica ou numa internação involuntária. É um risco muito maior. Então, assim, né, o quanto isso não vai ser prejudicial para ele. E naquele momento, talvez o foco não seja você falar para ele parar de fumar. Ele está inserido num meio que os amigos todos fumam, ele vai sair e vai fumar. Então, talvez um trabalho de orientação, um acompanhamento, né, isso é mais importante. Então, essa que é a grande preocupação. A gente não pode colocar todo mundo internado ou pegar força um paciente que não tem necessidade, né? Não tem dúvida, doutor. Doutor Luiz, é um assunto delicado, é um assunto extenso, que merece muita discussão por parte de todos, porque nós estamos falando de uma coisa aqui que tem que haver a atenção de todos nós enquanto cidadãos. Atinge todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Todas as religiões, todos os sexos, todos os gêneros, tudo, né? Não tem todos, e todos nós, né? Porque assim, a gente fala de droga ilícita, mas tem as drogas listas, né? Bebida, o tabaco, que está no nosso meio a todo momento, né? Não tem dúvida, é uma coisa que realmente nós não podemos simplesmente fazer de conta que é no vizinho. Esse é um problema que todos nós temos, enquanto cidadãos, que estarmos inseridos nessa discussão, claro, com conhecimento. E foi exatamente isso que nós fizemos hoje, trazendo para você. Eu agradeço muito o psiquiatra Dr. Luiz Fernando Jorzão, que faz esse belo trabalho. Tenho certeza, um trabalho que lhe cobra também muito demais. Então, o senhor está de parabéns, nós agradecemos demais a sua presença aqui e esperamos que a gente possa, em outras oportunidades, voltar a discutir isso aí, porque, como eu falei, nós temos que acompanhar de muito perto tudo isso. Isso aí, muito obrigado, eu agradeço o convite. Nós é que agradecemos e eu quero agradecer também, aqui nós temos a Bruna Borgo, que fala com a gente lá de Arujá. Disse aqui, excelente matéria, o trabalho individual e multidisciplinar é sempre melhor para o paciente. Com certeza. Eu agradeço muito, Bruna, a sua participação aqui no Abre Aspas. Tá? A gente vai para um rápido comercial, mas antes eu quero dizer para você que o procedimento da cirurgia da matéria anterior é minitoracotomia. Tá bom? Um rápido intervalo e a gente já volta, fica com a gente. E eu comentei no início dessa edição aqui, nos destaques do boletim do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves, exatamente a respeito de emprego aqui. A indústria do Vale sofre redução após reforma. Setores cruciais para a economia da região metropolitana do Vale perderam nível de emprego depois da reforma. Aprovada em 2017, a indústria perdeu 964 vagas e construção corta mais 1.263 vagas. Você pode conferir essa matéria na íntegra na edição de hoje do jornal O Vale. E após o texto original receber parecer contrário do jurídico da Câmara e ser alvo de críticas do prefeito Felício Ramute, a vereadora Dulce Rita apresentou um substitutivo ao projeto que cria novas regras para o uso de patinetes elétricos em São José dos Campos. O novo texto retira a obrigatoriedade de contratação de seguro contra acidente por parte das empresas, mas mantém outras imposições, como exigência de sinalização noturna e dianteira e de utilização de capacete. Não esqueça disso. A punição para quem desrespeitar as normas também muda. A multa seria apenas para os condutores, de R$ 100 por não usar capacete e de R$ 500 por circular com o patinete em local proibido ou acima da velocidade permitida de 20 km por hora. Para as empresas, a punição seria o descredenciamento. O substitutivo prevê prazo de 90 dias para a adaptação. E a patrulha da Lei Maria da Penha de São José dos Campos
fez o primeiro atendimento na cidade a uma mulher em situação de violência doméstica e familiar. O caso ocorreu no bairro do Monte Castelo na sexta-feira, quando o comando da Guarda Municipal foi acionado via 153, número de telefone específico que funciona 24 horas para atender chamados de ameaças contra a mulher. De acordo com a Guarda Civil, a equipe foi acionada pela filha da vítima, depois que o pai, o agressor, saiu da cadeia e desrespeitou a medida protetiva de não aproximação determinada pela Justiça. O agressor foi encaminhado para a prisão pela Delegacia de Defesa da Mulher. A vítima tem 2 pernas amputadas por problema de saúde. A patrulha da Lei Maria da Penha foi instituída na terça-feira passada pela Prefeitura. Pelo programa, são feitas visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento das medidas protetivas de urgência e reprimir eventuais atos de violência. Muito importante, muito importante. Relembrando o número aqui, é 153 e funciona 24 horas por dia. Não protele. Peça ajuda e denuncie. A 63ª edição dos Jogos Regionais começa hoje em Ilhabela e São Sebastião. Cerca de 4.500 atletas das principais cidades da região são esperados na disputa que acontece até o dia 13 de julho. Ao todo, serão 40 cidades na disputa, incluindo alguns representantes da Grande São Paulo, como Mogi das Cruzes. A abertura oficial será hoje no Polo de Educação Integral de Ilhabela, no bairro de Barra Velha. Serão 23 modalidades em disputa: atletismo, badminton, basquete, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, skate street, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. Com um detalhe, você vai perguntar se eu estou no time de bocha. É. Eu sabia que o Zé ia perguntar. Eu não faço parte da equipe olímpica de bocha. Tá bom. O meu nível não chegou a tanto para ser chamado. Não deu tempo, eu sabia. Você já está sabendo até com antecipação as minhas piadas? Já estou sabendo. Há uma sinergia aqui. Mas olha, não tem nada contra a bocha não, é muito legal. Meu avô, grande italiano, Vomário, jogava muito bem bocha, mas eu ainda não estou no nível dele para ir para os Jogos Abertos, não. Hora do esporte. Primeiro, claro, com uma notícia positiva para o esporte joseense. O São José Futsal está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Ontem à noite, no Tênis Clube, a equipe joseense empatou com o Sertãozinho pelo placar de 2-2. Porém, a equipe joseense teve uma campanha superior na primeira fase. E por conta disso, o empate classificou o time da região. O adversário da equipe joseense ainda não foi definido. E parabéns, né, claro, aos joseenses aí pela classificação. E hoje é dia de final antecipada. A seleção brasileira enfrenta a Argentina às 21h30 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto vale vaga na final da Copa América. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o classificado será conhecido naquela que mata todo mundo, cobrança dos pênaltis. Boa sorte aos brasileiros, para cima dos hermanos, que contra a Argentina é sempre final de campeonato, né? E é dia de clássico inglês também, em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo Feminina. Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam hoje às 16 horas em Lyon, na França. As duas seleções já se enfrentaram na Copa do Mundo em 2007, na China. As americanas eliminaram as inglesas nas quartas de final com o placar de 3-0.
Boa sorte às meninas do futebol e olha, vai ser um jogão esse daí, tá? E nós vamos terminar a edição de hoje, né, Zé Guilherme? Uma notícia muito especial que a gente já deu essa notícia, mas agora temos novas notícias. Aí, o eclipse. Nós falamos na edição de hoje, de ontem, que hoje haverá um eclipse solar total. Vai bloquear os raios solares por quase 2 minutos e com isso só será possível ver a coroa do Sol. Em Caraguatatuba, um grupo de pessoas se reunirá às 16 horas na Lagoa Azul, na Praia do Capricórnio, região norte da cidade, para observar o eclipse. Mas presta atenção, hein? De acordo com a Agência Espacial Americana, o eclipse solar está previsto para começar às 17h39, claro, horário de Brasília. Em algumas áreas do Brasil, o fenômeno ocorre de forma parcial, já que a maior parte do país está fora da área onde vai ser visível o eclipse completo. No Brasil, o fenômeno do Sol ocorrerá de fato em 2045. Lembrando que é um eclipse parcial, o pessoal lá em Caraguá se reúne, aí acredito que a partir das 17h30, e em nome do grupo, você que nos assiste, que está aí no litoral ou quer ver o eclipse parcial, que estará à disposição aqui no Brasil, está convidado para esse eclipse. Você vai, Zé Guilherme? Não vou. Não vai dar tempo? Não tenho agenda. Eu também não tenho agenda para descer. Eu gostaria muito de estar com esse pessoal Mas na vou praia. olhar para o céu. Olhar para o céu e ver o que nos resta aqui. Mas 2045 estaremos firmes aqui vendo o eclipse total, não é? Sem dúvida. Conte conosco em 2045. Para você que está na praia em Caraguá, um ótimo luau, um ótimo eclipse, boas energias para você. Para você que nos acompanha todos os dias ao vivo aqui pela SP Rio Mais, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um Abre Aspas.